Olá, minhas irmãs, meus irmãos, amigos e amigas que constantemente têm assistido aos vídeos. Eu quero desejar a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei que hora você vai estar assistindo a esse vídeo, mas que acima de tudo a graça e a paz de Yahoshua, o Cordeiro do Altíssimo, lhe alcance. Amados, nesse quarto vídeo, eu quero trazer uma passagem da palavra do Senhor para que a gente possa aprender um pouco com essa palavra e saber o que nós fazermos quando tivermos qualquer que seja as nossas dificuldades. A palavra para esta noite, ela está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que foi escrita por Salomão e diz exatamente assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Eu quero que você atente para 3 palavras específicas desse Provérbios. Esse provérbio ele foi escrito por Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu em toda a humanidade, porque ele não foi somente uma sabedoria adquirida pelo conhecimento humano, mas foi um dom derramado, uma graça derramada de Deus sobre a vida de Salomão. E num determinado momento da vida dele, ele escrevendo Provérbios, e ele diz: olha, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Então atentemos primeiro para 3 palavras: tudo, guardar e coração. Porque eu quero que a gente preste atenção nessas 3 palavras. Porque quando Salomão, ele diz sobre tudo o que se deve guardar, ele entendeu ali, tudo é o quê? Tudo são todas as coisas. Então ele entendeu ali que de todas as coisas, de tudo que a gente deve guardar, ou seja, a gente proteger, a gente não deixar que tenha nenhuma invasão, guardar significa isso. A coisa mais importante era que a gente protegesse, guardasse o nosso coração. E quando Salomão e a Bíblia falam em coração, 90% das vezes ele não está falando desse nosso músculo que nós temos aqui no nosso peito, que bombeia e irriga o sangue para todas as partes do corpo. Ele não estava falando desse músculo. Ele estava falando em a gente guardar a nossa mente. Ou seja, de todas as coisas que nós temos que nos preocuparmos para guardar, a coisa mais importante de você proteger é a nossa mente. E antes que a gente entre nos detalhes da mente, eu quero dizer que nós, da Igreja Céus, nós somos tricotomistas, ou seja, nós acreditamos que o ser humano ele foi feito de 3 partes, porque tem algumas denominações, algumas igrejas, e eu não quero entrar nesse detalhe, tem um ramo da teologia em que diz que o ser humano ele foi feito por Deus de 2 partes. O ser humano ele tem alma e o ser humano ele tem um corpo. Mas nós da Igreja Céus, nós acreditamos que quando Deus nos fez, ele nos fez de 3 partes, nos fez tricotomista. Deus nos fez com corpo, com um espírito e com uma alma. Ao invés de 2 partes, Deus nos fez com 3. E para que a gente se tenha a prova dessas coisas, para que a gente tenha o veredito, inclusive, da palavra do Senhor, porque para mim só vale se tiver na palavra de Deus,
quando a gente vai para o livro de Hebreus, Hebreus no capítulo 4, no versículo 12, tem aqui escrito, para que nós tenhamos certeza que nós somos tricotomistas, somos feitos de 3 partes. A palavra do Senhor diz o seguinte, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão, veja que tem uma divisão, penetra até a divisão da alma e do espírito. Então nós não somos feitos apenas uma alma e um corpo. Nós temos um corpo que tem uma alma que é distinta do espírito, porque a própria palavra de Deus diz que há uma divisão. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então aqui é muito claro que nós somos tricotomistas, somos feitos de 3 partes. Eu vou só pegar mais outro versículo, porque a Bíblia tem muitos versículos falando sobre isso. Mas quando a gente pega também o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, na minha Bíblia e na Bíblia de todos nós, está lá dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo o quê? Em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma e em todo o vosso corpo. E sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo. Então, está aqui provado que nós somos tricotomistas, fomos feitos por Deus, com um corpo que tem um espírito e que tem uma alma. E por que é que eu estou tentando explicar isso aqui para vocês? Eu sei que muitos de vocês já sabem. Porque todas as vezes que a palavra de Deus, como nesse Provérbios aqui, ele fala de coração, ele está falando de entendimento. Então é preciso que a gente saiba que nós somos tricotomistas para a gente entender o que vai ser discorrido aqui. Por quê? Porque o que é o nosso corpo? O nosso corpo é isso que a gente vê aparente. É essa parte tangível que a gente pode apalpar, que a gente pode tocar. Isso é o nosso corpo, está muito bem claro? O nosso espírito ele foi dado por Deus. O nosso espírito, ele é o centro da adoração de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Então, nós adoramos em espírito e em verdade através do nosso espírito. O espírito é a parte do nosso corpo que é imorrível, ela nunca vai morrer. O espírito é a parte do nosso corpo em que o Espírito Santo de Deus, quando a gente reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, ele vai fazer habitação no nosso espírito. E a nossa mente o que é? A nossa mente é o centro das nossas emoções. A nossa mente é o local onde nós temos sentimos as nossas alegrias, as nossas tristezas. É por isso que tem doenças psicossomáticas, é por isso que tem depressão, que é uma doença da mente. A nossa mente é o lugar onde a gente tem a nossa imaginação, o nosso pensamento é o lugar onde está a nossa razão, é o lugar onde está a nossa emoção. Isso faz parte da alma. Corpo é a parte tangível, espírito é dado por Deus, é a habitação do Espírito Santo, o centro da nossa adoração. E quando nós falamos de alma, nós estamos falando de mente, o centro das nossas emoções,
onde nós sentimos alegria, tristeza, e aonde tem a parte mais importante que eu quero falar aqui, que é a sede dos nossos pensamentos. Quando Salomão diz, olha, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu pensamento, a tua mente, porque de lá procede todas as coisas, todas as saídas da tua vida. É preciso que nós entendamos que para a gente fazer qualquer que seja a coisa, primeiro nós pensamos. Para que a gente realize qualquer coisa, para que se faça qualquer coisa, tudo começa na mente, tudo começa na alma, tudo começa no nosso pensamento. Primeiro a gente pensa, depois a gente vai processar o pensamento. Depois de processado o pensamento, a gente vai ter os desejos e as nossas vontades. E quando a gente pega o pensamento, mais desejo, mais vontade, mais as nossas ações, a nossa ação, então tudo isso somado vira as nossas realizações. Ninguém deve fazer nada sem pensar, até falar. Muitas das vezes, quando nós falamos sem pensar, nós terminamos pagando as consequências, porque não pensamos antes. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente, porque lá é onde vai começar todas as coisas. Tudo que a gente vai fazer, primeiro nós temos que pensar, o pensamento é processado, depois de processado vem a nossa vontade, vem o nosso desejo, e logo após o desejo, aí vem as nossas ações. E somado tudo isso aí, é que vai ter as nossas realizações, quer seja elas boas ou ruins. Agora, eu lhe pergunto, como é que está a sua mente? Cuidado se você estiver com a tua mente vazia. Porque a tua mente vazia, ela pode ser completada de coisas boas e de coisas ruins. E se nós enchemos as nossas mentes de coisas ruins, certamente são coisas ruins que lá na frente nós vamos falar ou nós vamos fazer. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando. O que é que você tem na sua mente? Em que você tem pensado? A palavra do Senhor, no livro de Provérbios 12:5, diz que os pensamentos dos justos são retos, mas os dos ímpios são enganosos. Então você vê o cuidado que Salomão teve em falar, olha, guarda a tua mente, não enche a tua mente de coisas ruins, enche a tua mente de coisas boas, porque de lá é que vai proceder todas as saídas da tua vida, ou seja, tudo que você precisar fazer, vai decorrer daquilo que você está pensando, daquilo que você está processando, daquilo que você está desejando, como você vai agir, e você vai ter um resultado, seja ele bom ou ruim. Então, de tudo que você deve guardar, guarda a tua mente. E eu quero fazer uma pergunta também a você. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu casamento, a tua família? Como é que está o seu filho, a sua filha? Como estão os seus filhos? Como estão os seus negócios? A sua vida financeira? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está esse mundo atual que nós estamos passando? Que eu nem queria falar mais nessa coisa dessa pandemia, mas é inevitável que se fale, porque nós estamos vivendo aqui tempos extremamente difíceis por conta dessa pandemia. E quem é que pode estar bom numa circunstância dessa? Uma circunstância que paralisou todas as coisas. Como é que está a sua vida?
E se a tua vida não está boa, se a sua família não está tão bem como você queria que estivesse, se a tua vida financeira também não está do mesmo jeito, se os acontecimentos do dia a dia está fazendo com que a nossa vida se torne um caos, um desastre, então o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar parado? Eu vou ficar murmurando? Eu vou ficar reclamando? Eu vou ficar enchendo os outros de notícias ruins para que a mente dele fique carregada de coisas ruins? Eu vou permitir ou devo guardar a minha mente para que as pessoas não fiquem me mandando coisas para envenenar a minha mente? Eu vou me conformar com essa circunstância? O que é que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, versículo 2? Problemas vêm, dificuldades vêm, estamos passando por crise, tempos difíceis, mas em todas as coisas que eu devo guardar, porque o que é que eu vejo hoje? Eu vejo todo mundo preocupado com tudo, principalmente com dinheiro. O que as pessoas mais falam é: não, mas aí o país vai quebrar, eu vou quebrar, vou ficar sem dinheiro, se eu ficar sem dinheiro. Mas de todas as coisas que se deve guardar, guarda o principal, que é a sua mente. Porque se você não tiver uma mente sadia, você nunca vai saber resolver problema nenhum. Se você não tiver uma mente sadia, significa dizer que você tem uma mente alienada, que você tem uma mente doentia, você tem uma mente bombardeada de informações ruins, de coisas pessimistas que só vai lhe deixar para baixo, e você vai terminar se conformando com essa circunstância, com essa situação, e você não vai saber o que fazer, porque a sua mente foi carregada de pensamentos ruins. E quando a gente está vivendo uma circunstância difícil, problemas difíceis, tempestade difícil, o que fazer? O que é que a palavra de Deus nos diz? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ao invés de você se conformar com essa circunstância e achar que a tua vida não tem jeito, ou olhar somente para o foco errado, a palavra do Senhor diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai esse mundo, repare por onde? Pela renovação do seu entendimento. Então, se você quer transformar uma sociedade, se você quer transformar o mundo, se você quer transformar uma circunstância, a primeira coisa que você tem que fazer é guardar a sua mente, você não se conformar com essa circunstância adversa, porque somente depois que você tiver uma mente transformada, ou seja, a sua mente vai deixar de estar bombardeada por coisa ruim, por pensamento negativo, só quando você tiver com uma mente saudável é que você tem o poder de transformar o mundo através da renovação do seu entendimento. Caso contrário, você nunca vai resolver coisa nenhuma. Precisamos renovar a nossa mente. Amados, de repente, pela primeira vez nesse século, nós vimos uma única notícia, deixar o povo todo, a humanidade toda, com um só pensamento. Vocês já pararam para perceber isso? Vocês não acham isso estranho? Que de um determinado momento, de um dia para outro, tem um acontecimento em que faz com que toda a humanidade ela pense somente numa coisa. Vocês não acham que isso é anormal? Vocês não acham que isso tem um objetivo espúrio por trás disso tudo aí? E por que é que vem um acontecimento desse que transforma tudo em um caos e paralisa a sociedade? A sociedade, ela está paralisada
principalmente por conta da paralisação da nossa mente, porque fica todo mundo só passando informações ruins, trazendo medo para as pessoas. O medo se transforma em pânico, o pânico se transforma também em desânimo, e ninguém sabe o que fazer, e fica todo mundo pensando a mesma coisa. E isso não é normal, precisamos renovar o nosso entendimento. E como é que eu posso fazer isso, pastor Silvio? Primeira coisa que nós devemos fazer: quem é que está enchendo, quem está enchendo a nossa mente de coisas ruins, de informações ruins, de notícias ruins? Meus amados, a gente se acorda, quando liga a televisão, você pode ir para qualquer canal de televisão, este ou aquele. Não se fala em outra coisa, só em pandemia e coronavírus, só doença, só morte, só estatística, só coisa ruim. Você se acorda com isso, você vai tomar café com essa informação, você passa o dia na sua casa com essa informação, você vai almoçar, a informação é a mesma, você vai dormir, é a mesma informação. Estamos sendo bombardeados por uma mídia televisiva com fins espúrios, específicos, para que a humanidade concentre a sua mente somente em um ponto. Vocês não acham isso esquisito? Então, o que fazer? Meus amados, desliga essa televisão que está lhe fazendo mal. Se desliga de toda a fonte negativa que coloca na tua mente, que não deixa você guardar a sua mente, você proteger, mas está enchendo a sua mente de coisas ruins para lhe atrapalhar, para lhe causar medo, para lhe causar pânico, para você ficar dentro da sua casa preso, sem saber o que fazer. É necessário por um período de tempo estar em casa preso? Ótimo! Mas a minha mente não pode estar o tempo todo bombardeada por essa mídia televisiva 24 horas no ar. Desliga essas coisas. Pede aos teus irmãos, pede às tuas irmãs, que ao invés de estarem mandando mensagens e vídeos que vai lhe botar para baixo, mensagens e vídeos que vai encher, bombardear sua mente de coisas que não prestam, pede aos teus irmãos para parar de enviar essas mensagens. Guarda a tua mente. Tenha uma mente renovada, porque senão a gente não sai dessa circunstância tão cedo. Não fique pensando... Você já viu algum jornal do bem? Você já viu alguma emissora de televisão, qualquer que seja ela, fazer um jornal só de notícias boas? Não tem nenhuma. Porque ele sabe que tudo que é desgraça, tudo que contamina a mente do povo vende. Vocês estão pensando que existe emissora de um lado ou de outra, se quiserem levar para o campo político, e o meu espaço é Jesus, o meu alvo é Cristo. Você está pensando que tem alguma emissora do bem? Eles não estão defendendo nenhum lado A, nenhum lado B, não, meus amados. Eles estão defendendo eles mesmos, eles estão defendendo, é o poder deles, eles estão defendendo, é somente dinheiro, é poder, é ganância e dinheiro. Quem está de um lado ou de outro não está nem aí para o povo, eles só estão defendendo a si próprio. E por que eu sou obrigado a buscar essas informações todos os dias? Por que é que eu permito? Porque a televisão não é um meio de comunicação ruim, mas a maioria dos programas são. Mas quem tem que ter o controle daquilo que vai entrar na minha mente sou eu, não sou eles. O poder está na minha mão. O controle está na minha mão. Eu posso escolher aquilo que eu quero ouvir. Eu posso desligar aquilo que está me contaminando a minha mente, e vou para a internet, vou para o YouTube e vou buscar a informação que eu quero, que eu preciso, que me faz crescer, que vai renovar a minha mente, para que eu tenha uma mente positiva, para que eu tenha uma mente saudável, para que eu saiba o que eu fazer, e nos momentos de dificuldade eu estar com a minha mente limpa para poder fazer todas as coisas boas para mim e para a humanidade.
Então desliga. Conversa com os teus irmãos, com os teus amigos. Olha, deixa de me mandar coisas ruins. Sobre tudo que você deve guardar, guarda a tua mente. Porque de lá procede todas as saídas da tua vida. A sua mente, ela vai determinar se você vai ser uma pessoa vitoriosa, se você vai ser uma pessoa derrotada. Tudo começa no pensamento. Quando a gente pega o livro de Jonas, nós conhecemos muito bem a história de Jonas. Deus chama o profeta Jonas e manda para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive estava pervertida, tal qual Sodoma e Gomorra. Os pecados eram tantos que subiu até a presença de Deus. E Deus então resolve punir aquela nação. Deus ia exterminar aquela nação. E Deus chama um profeta Jonas e diz: olha, vai lá em Nínive e prega a palavra, que daqui a 40 dias eu vou destruir aquela cidade, porque o povo tem pecado demais contra mim e o momento da prestação de contas chegou. Esse nosso Deus, ele é tão bom, é tão misericordioso, é clemente, ele tem tanta vontade que a gente se arrependa de meia volta e se volte para ele para nos salvar, que ele ainda mandou um profeta. E olha que o povo de Nínive não era o povo de Deus. O povo era inimigo do povo de Deus. Mesmo assim, Deus mandou um profeta. Jonas se recusou a ir, e nós sabemos o porquê no final da história. Porque Jonas intentou no seu coração: eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que ele é piedoso, é misericordioso, ele é clemente. E se esse povo se arrepender, ele não vai destruir a cidade. E eu, como profeta, vou ter profetizado e não vai se cumprir. E ele intenta em não ir, mas depois ele vai. Conhecemos a história, eu não vou falar da história de Jonas toda aqui, para o vídeo não ficar longo. E ele entra na cidade e ele começa a profetizar. Olha, o Deus que criou os céus e a terra vai subjugar essa cidade. Ele veio julgar e dentro de 40 dias essa cidade será destruída. O povo era pervertido. O povo era mau, mas quando aquele povo escutou a voz de Deus através daquele profeta, a palavra do Senhor diz que todo o povo daquela terra, inclusive o rei, rasgaram as suas vestes, fizeram jejum, o rei fez um decreto para que todas as pessoas daquele reino, inclusive os animais, não comesse, todo mundo entrasse de jejum para ver se Deus se arrependia de executar aquele mal. Porque aquele povo de Nínive já sabia quem era o nosso Deus. Aquele povo de Nínive sabia que o nosso Deus era misericordioso, era clemente, mas era justiça também. Aquele povo de Nínive sabia da história que Deus, com braço forte, tirou o povo dele do Egito e levou para a terra prometida. E aquele povo de Nínive sabia que o nosso Deus, quando ele fala, ele cumpre. E o que foi que eles fizeram? Renovaram a sua mente, renovaram o seu entendimento. Tiraram as coisas ruins que estavam na mente de cada um deles. A palavra de Deus me ensina que todas as vezes que nós estamos passando por tempestade, por dificuldades, a nossa vitória está em olhar para as coisas que são do alto. Olhai para as coisas que são do alto. Olhai para as coisas que são de Deus. Tá ruim, olha para cima. Tá passando por tempestade, olha para Deus. A circunstância está difícil, olha para o alto, porque de lá é que vem o teu socorro. E foi isso que aquele povo fez. Renovou a sua mente. E a palavra do Senhor que diz que Deus deu a bênção àquele povo, não destruiu aquele povo naquele momento.
porque o povo teve uma mente renovada. Não deixe ninguém, bombardear a sua mente com coisas ruins. Não deixe isso acontecer. Amados, eu vou contar uma coisa aqui que é inerente da nossa igreja. E antes de contar, eu quero trazer uma passagem da Bíblia aonde Jesus está à margem do mar da Galileia com seus discípulos e entra no barco, passa para o outro lado. E passando para o outro lado, Jesus estava muito cansado. E Jesus estava muito cansado e ele foi dormir dentro do barco. Nós conhecemos bem essa história. E os discípulos estavam remando para chegar do outro lado, do mar da Galileia, do lago de Genezaré. E no meio do mar, levantou-se um grande temporal de vento. E nós sabemos que mesmo quando Jesus está conosco, nós não estamos livres de nenhuma pandemia, nós não estamos livres de chegar nenhuma dificuldade, nenhuma tempestade, mas também nós temos certeza da nossa vitória. E os discípulos começaram a temer, porque eles estavam com a mente bombardeada de informação ruins. Quase todos eles eram pescadores, sabiam o perigo de uma tempestade, sabiam o perigo que eles estavam passando, ou seja, na mente deles já tinha aquela informação ruim que trazia medo, pânico, e eles estavam com medo de morrer, mesmo com Jesus dentro do barco. E chegam para Jesus e dizem: mestre, acorda, não te importas que nós estamos perecendo. E Jesus estava no barco. E Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar, vem novamente a calmaria, a bonança, e Jesus faz uma reclamação para eles. Diz: homem tímido, de pequena fé. Eles estavam com Jesus, mas eles estavam no processo de aprendizagem. E Jesus chama eles de tímidos, medrosos, que não tinham fé nenhuma, mas Jesus deixou o exemplo. E passada aquela circunstância, um pouco de tempo mais adiante, Jesus então já tinha ensinado, resolve provar os seus discípulos para saber se eles já estavam com a mente renovada, se eles já sabiam como resolver as suas dificuldades, como resolver os seus problemas, quando as tempestades, os problemas, as dificuldades viessem, se eles já sabiam como resolver. E Jesus dessa vez manda eles agora sozinhos. Não, vocês vão sozinhos. A Bíblia diz que Jesus obrigou a eles a passar para o outro lado. Jesus: vão que eu vou ficar aqui orando. Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia o que ele queria provar. E quando eles chegaram no meio do mar novamente, levanta-se outro grande temporal de vento, outra grande tempestade. E eles já tinham passado por aquilo ali, já tinham tido o ensinamento de Jesus. Jesus agora queria saber se eles estavam com a mente renovada, ou se a mente ainda era a mesma mente do medo, medo de perecer. E eles estavam em pânico, ainda estava pior do que quando Jesus estava no barco. E num determinado momento da agonia deles, Jesus vem caminhando por cima do mar. Eu quero dizer que eu não sei qual é a tempestade fora essa pandemia que está na sua vida. Eu não sei. Mas se for necessário, você vai ver o milagre sobrenatural de Jesus novamente em seu favor. E Jesus veio por cima das águas. Os discípulos estavam ali perplexos.
E Pedro então e os discípulos entram em pânico, olham para Jesus. O medo era tão grande, porque as informações eram tão ruins, eles estavam com tanto medo de perecer, que eles perderam a razoabilidade. E enxergaram em Jesus um fantasma. É um fantasma. Porque é isso que informação ruim traz nas nossas vidas. Deixa a gente sem ação, deixa a gente com medo, sem saber o que fazer. Não deixa a informação ruim entrar na sua vida o tempo todo, uma informação de alerta, tudo bem, mas não fique bombardeando a sua mente 24 horas com coisas ruins. E eles disseram, fantasma, Jesus, sou eu. E quando Jesus diz sou eu, a primeira coisa que Jesus diz é não tem mais. Porque se você bombardear a sua mente, se você não guardar a tua mente, se você não proteger, essas coisas vão lhe trazer medo e você não vai saber resolver nada quando você estiver na sua maior dificuldade. Tem muita gente aí que não sabe o que fazer. E Jesus diz, sou eu, não tem mais. E Pedro diz uma coisa interessante, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir para caminhar sobre as águas. E Jesus diz uma palavra. Jesus não diz Pedro venha. Em nenhum dos 3 evangelhos que essa passagem é falada. Não. Jesus dá uma ordem universal. Tinha 12 pessoas no barco. A ordem era para qualquer um que tivesse com a mente renovada. A única coisa que Jesus queria provar era se eles tinham aprendido alguma coisa, se estavam com a mente renovada. Jesus disse simplesmente vem. Jesus não disse venha, Pedro. Ele disse venha, era para qualquer um. Os outros ficaram lá com medo. Pedro ainda ousou caminhar por cima das águas. E enquanto ele estava olhando para Cristo, ou seja, estava olhando para as coisas que são do alto, ele andou por cima das dificuldades. Mas quando ele parou de pensar, repare o que é o poder da sua mente, nas coisas que são do alto, e começou a pensar nas coisas que bombardeavam a mente dele para trazer pânico, ele começou a afundar de novo. Renova a tua mente. Essas coisas vão passar. Esse problema financeiro vai passar. Esse problema no teu casamento vai passar. Esse problema de saúde na tua casa vai passar. Essa crise financeira vai passar. Mas para que você saiba como fazer, tudo é processado na mente. É pensamento, é vontade, é ação. Para que tenha realização, é você não se conformar, como Davi não se conformou, quando todo o exército do Senhor estava de frente de Golias. Golias todo dia e toda tarde afrontava aquele povo, venha! E estava todo mundo com medo. Mas Davi não se conformou quando chegou lá, não. Você pode vir a mim com qualquer que seja a tua força, qualquer que seja o teu poder, com lança, com arma, mas eu vou defender essa causa, é no poder do nome daquele que fez os céus e a terra, daquele que pode mudar qualquer circunstância, é no poder desse nome que eu tenho a minha vitória. Mente renovada. Mente renovada não se conforma com fracasso. Ainda que eu caia 7 vezes, a palavra do Senhor diz, o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes te levantará. E a palavra do Senhor não diz que é uma vez, duas, não é uma questão numérica não. 7 é o número da totalidade do Senhor. O que Deus está dizendo para mim, para a tua vida, não importa quantas vezes o teu projeto não der certo, essa circunstância financeira seja adversa, se você cair 7, 8, 10, 20, 30 vezes, se você tiver a tua mente renovada, se você confiar no meu nome, você vai se levantar para a vitória. Mente renovada confia no Senhor. Mente renovada sabe que todas as adversidades, toda a tempestade, todas elas são passageiras. Isso vai passar.
E para finalizar, eu vou contar algo que é particular. É somente da Igreja Célula, mas eu vou contar aqui para servir como testemunho. Nós temos um grupo na igreja, em que a pastora Priscila e eu, como servo de todos, nós somos os administradores do grupo. E quando se começou essa pandemia, essas mazelas todas, num determinado momento, só tinha conversas de acusações de um lado e outro, torcendo, lidando com a coisa como se fosse uma coisa política. E aquilo estava me deixando muito mal. Porque nós, como cristãos, nós temos que dar exemplos, viver a palavra de Cristo. A política existe, não é problema nenhum que a gente tenha o direito de votar. Votar é um direito. Escolher qualquer candidato é um direito nosso. E cada um respeite a opinião do outro. Mas como cristão nós não podemos estar brigando por essas coisas, discutindo por essas coisas. E num determinado momento eu disse, eu vou sair do grupo, mesmo como servo, como pastor. Por que eu saí do grupo? Porque aquilo estava me fazendo mal. Todos os dias eu estava enchendo a minha mente, bombardeando a minha mente com coisas ruins. E as coisas ruins eram dos próprios irmãos da igreja. E eu saí do grupo. E eu não saí do grupo porque eu sou melhor, não, tinha um propósito. Eu não me conformei com aquela circunstância. Eu sabia que aquilo não vinha do Senhor. Não era a vontade do Senhor que os seus filhos fiquem tendo problema por conta de política, discutindo por conta de política. O assunto do cristão tem que ser Cristo. Aquilo estava me fazendo mal e eu saí. Mas eu não saí porque sou melhor. Eu saí para buscar resposta em Deus, para renovar a minha mente, aquelas informações que estavam bombardeando a minha mente e me deixando ruim. Só depois que eu saí, foi que eu comecei a ter paz. E a Bíblia me ensina uma coisa: diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer que seja tempestade, você tem que ter paz. A palavra do Senhor diz que buscai a paz com todo, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A primeira coisa que você tem que ter no momento de dificuldade é paz. E quando eu saí do grupo, eu senti paz. E quando eu senti paz, a luz do Evangelho veio sobre a minha vida. Porque quem é que quer a destruição de todas as coisas, inclusive da igreja? Quem quer isso? Tem alguém que está por trás disso. Tem alguém que quer cegar o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Nós sabemos quem é o mentor de todas essas coisas. Mas eu saí para ter paz. E quando eu saí, eu tive paz. A luz do Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu renovei o meu entendimento. Quando Jesus deu aquela primeira instrução, ele estava no barco, na segunda, ele não estava no barco, ele estava fora. Era como eu tive que sair do barco, eu tive que sair do grupo. Para renovar a minha mente, para trazer a luz de Cristo para dentro da igreja, para trazer a luz de Cristo para dentro do entendimento das pessoas. É preciso que nós tenhamos uma mente renovada. O assunto do cristão é Cristo. Viva a sua vida de maneira cristã. Buscai as coisas que são do alto. E aí eu já não falo somente para a igreja, falo para todos vocês que estão escutando esse vídeo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não se preocupa, porque Deus vai acrescentar. Eu tive que sair daquele barco, sabe por quê?
para depois que eu me renovasse, eu fosse luz. Eu fui chamado para ser um transformador, um influenciador e não ser influenciado. A igreja de Cristo, ela foi chamada para ser sal nessa terra, para ser luz nessa terra. A igreja de Cristo foi chamada para ser influenciadores e não deixar que mídia ou que política influencie as nossas mentes. Não foi para isso que nós fomos chamados. Faz a tua parte porque Deus é contigo. Renova a tua mente. Tenha certeza que o teu Deus te ama. Tenha certeza que você está guardada no esconderijo do Altíssimo, independentemente da circunstância que está. Tenha certeza que você tem um Deus em Pai que não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou na cruz do Calvário para que todos nós tenhamos vida eterna. Tenha certeza que você tem um Deus que tanto te livra dentro da prova, dentro da fornalha de fogo, como também te livra do dia da ira. Esse é o nosso Deus. Confia no Senhor. Está difícil, olha para o alto, que de lá vem o teu socorro. Renova a tua mente para que você possa sair de todas essas circunstâncias vitorioso e vitoriosa. Eu apelo para vocês, todo o povo de Deus e aqueles que ainda não entregou, a não deixar bombardear a sua mente. Guarda a tua mente. Protege. Porque de lá é que vai proceder toda a sua vitória. Enche a tua mente da palavra de Deus. Enche a tua mente da presença do Senhor. Enche a tua mente de pensamentos positivos. Sabe? Aquilo que até agora não deu certo. Deus está dizendo é porque você não me deixou ir na frente. Você foi na frente. Mas entrega essa dificuldade a mim. Deixa Cristo ir na frente. E eu tenho certeza da minha e da sua vitória. Eu não sou melhor do que ninguém. A igreja de Cristo não é melhor do que ninguém. Mas nós somos chamados para militar a obra do Senhor. Nós somos chamados para ser luz na terra. Nós fomos chamados não para ser influenciados pela mídia, nem por qualquer coisa ruim, mas para sermos influenciadores. Tá difícil? Fala de quantos milagres esse Deus já fez no decorrer de toda a história. O quanto Ele é poderoso. O quanto Ele já anunciou o fim desde o início. Ele escreveu a minha e a sua história. O fim é melhor do que o começo. Agora eu quero fazer uma oração pela minha vida, porque eu junto de você, eu sou igreja, pela sua vida, para que o Eterno, Ele derrame graça, derrame luz, renove a nossa mente, sabe? Eu não sei quem não reconheceu a Cristo como único e Salvador da sua vida, eu não sei como ele vai sair dessa crise, mas eu sei como nós vamos. Olha a minha cara de tristeza. Nós vamos sair daqui mais do que vitoriosos, porque Cristo nos ama. O que for tocado pelo Espírito do Eterno, se quiser fechar os olhos comigo nessa oração, que assim o faça. Eu quero orar por todos nós. Querido Pai, nós te glorificamos pela tua santa presença e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, a tua palavra diz que a nossa mente
ela tem que estar cativa, ligada à mente do teu Filho Cristo, ou seja, a tua igreja em todas as circunstâncias, mesmo na adversidade, tem que pensar como Cristo pensa. Cristo nunca pensou em sair derrotado de nenhuma circunstância. Então, que a nossa mente esteja renovada pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito, ligada à mente de Cristo. Que a partir, meu Pai, dessa oração, nós tomemos posse da tua santa palavra e nos empenhemos em pregar o evangelho do amor, o evangelho da paz, o evangelho do poder, a palavra que liberta, porque quando Cristo liberta verdadeiramente, nós somos livres. E se nós formos zelosos do bem, quem poderá nos fazer o mal? Que não somente a tua igreja, Senhor, que não somente todos que estão com o nome escrito no livro da vida, mas que toda a humanidade venha sentir a tua presença, o teu poder, que a tua misericórdia alcance todos e que todos, mesmo que não reconheçam a Cristo, mas saiba que o Senhor é poderoso para mudar essa e qualquer outra circunstância. Essa é a nossa oração que nós te fazemos e te agradecemos em nome de Yahushua. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o teu e o meu Salvador. Jesus Cristo nos ama. Renova a tua mente. Você é luz. E essa palavra que nós amamos é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim seja, para a glória do Eterno.